Olá, vamos iniciar nossa aula de matemática. Eu gostaria da atenção de vocês neste momento, antes de irmos para o quadro, para tentar explicar de uma forma mais simplificada o assunto de hoje. Hoje nós iremos falar sobre as frações equivalentes. Quando a gente fala em frações equivalentes, nós estamos nos relacionando à mesma parte do inteiro, mesmo que as frações sejam diferentes. Eu gostaria de focar nisso para que vocês compreendam o conteúdo e assim vocês não se confundam, ok? Então, quando eu tenho uma fração equivalente, quer dizer que aquela pode ser a mesma coisa desta. Então, nós temos aqui no livro um exemplo de frações equivalentes. Olha só, nós temos aqui um meio, ou seja, esta parte foi dividida em duas e foi tomado uma parte. Nós temos aqui 2/4, quer dizer que o mesmo inteiro foi dividido em 4 partes, foram tomadas 2 partes. E nós temos 4/8, quer dizer que este mesmo inteiro foi dividido em 8 partes e foram tomadas 4. Quando a gente vê por meio de desenhos, a gente percebe que equivale ao mesmo tamanho, independente da quantidade de partes, mas equivale ao mesmo tamanho. Então, por isso que nós chamamos de frações equivalentes. 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes, pois elas representam a mesma parte do desenho. Uma dica que eu vou dar para vocês quando estiverem respondendo a atividade. Caso surja alguma dúvida se aquela fração é equivalente ou não, vocês podem representá-la por meio de desenho, a não ser aquelas muito grandes que ficam um pouco complicado da gente desenhar, tá certo? Então, vamos observar aqui, ó. Para obter frações equivalentes, multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de zero. Vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração 1/2 por um mesmo número para obter algumas frações equivalentes. Então, a gente pode obter várias. Neste caso, nós temos aqui, ó, acompanhe no livro de vocês. Então, tudo isso na página 173, certo? Nós temos aqui, ó, 1/2 vezes 2. Então, 1 vezes 2, 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. E se eu multiplicar por 3, qual é a fração equivalente a 1/2 multiplicado por 3? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 3/6. Nós temos também multiplicado por 4, multiplicado por 12. Encontramos 2/4, 3/6, 4/8 e 12/24, que são frações equivalentes a 1/2. Ou seja, a partir da maneira como eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu obtenho assim frações equivalentes. Compreenderam, pessoal? Então, eu vou mandar um vídeo complementar para que vocês possam compreender também. Em alguns casos, a gente pode dividir, mas a gente vai ver isso também mais à frente. Mas eu gostaria que vocês também soubessem disso neste momento, que para a gente obter frações equivalentes, a gente não utiliza só a multiplicação, mas em alguns casos também a divisão, ok? Neste momento, nessa atividade, já vou adiantar para vocês que a gente vai utilizar só a multiplicação, então vai ficar bem mais simples. Mas isso não deixa a gente livre de conhecer também outras maneiras de sabermos resolver frações equivalentes e conhecê-las, ok? Então, vamos partir para o quadro onde eu vou explicar a atividade, ok? Vamos lá. Olha só, pessoal, a primeira questão da atividade está pedindo para nós fazermos um X nas figuras que representam frações equivalentes a 1/3. Então, nós temos aqui, ó, as frações equivalentes a 1/3. Se eu multiplicar por 2, então eu terei o quê? 2/6. Se eu multiplicar por 3, o que eu terei? Então, vamos observar. Nesta primeira questão, não precisa nem a gente fazer a multiplicação. A gente pode visualizar pelo desenho,
Igual a gente viu aqui, ó. Todas as frações equivalentes representam o mesmo desenho. Em qual destas frações aqui o desenho está diferente? Então, na fração que o desenho está diferente, isso quer dizer que ela não é equivalente. Então, nós temos aqui duas frações que são equivalentes a 1/3. Aquelas que representam o mesmo desenho, ou seja, o mesmo tamanho. Mesmo que nós tenhamos partes maiores, ok? Na segunda questão, nós iremos fazer um círculo em volta das frações equivalentes a cada fração destacada. Então, 1/5. Quando eu pego 1/5 e multiplico por 2, ó, 1/5 vezes 2. Então, vamos lá. O numerador e o denominador. Nós temos 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. 2 décimos. Então, a gente tem 2 décimos aqui? Tem sim, então a gente circula. Se eu multiplicar por 3, 1/5. 1/5 vezes 3. Então, nós temos aqui 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. 3/5. Eu tenho 3/5 aqui? Tenho. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 7, 35. Então, já encontrei as frações equivalentes a 1/5. Agora, 4 12avos é equivalente a 1/5? Não é, porque não tem como eu multiplicar o mesmo número e dar isto equivalente a 1/5. Então, vamos supor. Então, eu tentei por 2, por 3. E se eu multiplicar por 4? Então, 1 vezes 4, 4, certo? Mas 5 vezes 4 não vai dar 12, vai dar 20. Então, só é equivalente quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? Então, as frações equivalentes são 1/5, 2 décimos, 3 15avos e 7 35avos. Do mesmo jeito, a de 2/3. Quando eu multiplico por 2, eu tenho 4/6. Quando eu multiplico por 3, eu tenho 6/9. E também, ó, finalizando, 20 30avos. Do mesmo jeito, 8/7. Quais são as equivalentes? 16 14avos, 40 35avos, 64 56avos, 32 28avos. Por que estas, pessoal? Porque quando eu multiplico pelo mesmo algarismo o numerador e o denominador, eu obtenho estas frações. Por isso que elas são equivalentes. Se em qualquer momento eu fizer um desenho, eu irei marcar a metade. Então, será todas o mesmo desenho. Digamos assim, mesmo que seja dividido em várias partes. Semelhante a estas aqui que a gente viu. Semelhante a estas duas que a gente viu que, ó, mesmo com tamanhos de quadradinhos diferentes, porque a gente sabe que o denominador é diferente, mas equivale ao mesmo tamanho visualmente, ok? Na terceira questão, vocês irão determinar uma fração equivalente a 3/5 de denominador 20. Quando eu multiplico 3/5 por quanto que vai dar 20? Eu tenho que me ligar que o denominador é a parte de baixo. Então, 5 vezes quanto que vai dar 20? O que vocês acham? 5 vezes 4. Então, se for assim, eu tenho que multiplicar o 3 por 4 também e o 5 por 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. 12 20avos. Então, esta é a fração equivalente. Do mesmo jeito, 4/6. Qual é a fração equivalente a 4/6, que o denominador é 66, ou seja, 6 vezes quanto que vai dar 66? Então, quando eu faço a minha conta, eu sei que 6 vezes 11 vai dar 66. Então, 4 vezes 11, 44. E assim eu finalizo. Então, eu tenho que prestar atenção em quantas vezes eu tenho que multiplicar o denominador para poder eu ter a parte da próxima fração sendo denominador também. Então, 3 vezes quanto eu terei a próxima fração com o denominador 21? Certo? Espero que vocês tenham compreendido até aqui. Caso vocês não tenham compreendido, vocês deem volta um pouquinho o vídeo, dê uma lida no assunto e qualquer dúvida vocês me perguntam também, certo? Não é difícil, basta a gente focar, tá?
Então, vamos finalizar com a quarta questão. Rui dividiu um pão em 12 fatias iguais e comeu 2 fatias, representa em forma de fração as fatias que ele comeu. Então, é bem simples. O inteiro são quantas fatias? Aí eu coloco lá 12, né? São as 12 fatias. Quantas ele comeu? 2. Então, a fração, 2 dozeavos. Yara dividiu um pão igual ao de Rui em 6 fatias, ou seja, o mesmo pão, mas em 6 fatias iguais. E comeu uma fatia, representa em forma de fração a fatia que Yara comeu. Ou seja, foi dividido em 6 partes e ela comeu uma fatia, certo? Quem comeu mais pão? Vocês acham que alguém comeu mais pão aí nessa história? Não, né? Porque o mesmo pão apenas foi dividido em partes diferentes, mas cada um comeu algo equivalente ao outro, ou seja, se eram 12, comeu 2, o outro dividiu em 6 e comeu uma. Então, se vocês fizerem o desenho, vocês irão notar que é a mesma quantidade que os dois comeram, ok? Por quê? Justifica usando frações. Então, vocês vão colocar as 2 frações e justifica, que são frações equivalentes. Dê mais 2 exemplos de frações equivalentes às encontradas no item anterior. Então, nós temos aí 2 frações, 2 dozeavos e 1 sexto. Então, a gente pode multiplicar por 2, pode multiplicar por 3, e a gente terá, assim, frações equivalentes. Vocês irão me dar 2 exemplos, ok? Então, recapitulando para que vocês possam compreender ainda melhor. As frações equivalentes são aquelas que, mesmo com números diferentes, representam a mesma coisa. Acabou. Tenho certeza que vocês entenderam melhor, né? Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Não importa que número seja, basta que a gente multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número. Em algum caso, mais à frente, a gente vai dividir pelo mesmo número e a gente também pode obter frações equivalentes desta forma também, ok? Então, abraços, fiquem com Deus, recebam o meu abraço virtual. Até a próxima aula.